Muito boa tarde a você de Manaus, a você que me dá o prazer da companhia em Manaus ou em qualquer um dos 22 municípios que integram a rede Band em todo o Amazonas. Muito obrigado pela companhia. A gente está iniciando mais uma edição do Programação na TV com você e por você nesta terça-feira, 25 de novembro. Falta 5 diazinhos para terminar novembro, aí em seguida já é dezembro. E o dezembro passa muito rápido e daqui a pouquinho é final de ano e já já nós estamos adentrando no novo ano em 2015. Que você, na verdade, aproveite bem esses últimos dias do ano para fechar as contas, para criar perspectivas boas, para iniciar um novo ano com felicidade e com perspectiva de sucesso. Tá certo? Olha, o programa de hoje está dividido em duas belas entrevistas. Na primeiro bloco, vou receber com muita satisfação o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil de Manaus, capitão Aníbal Gomes, que vai bater um papinho conosco, com toda a população de Manaus, sobre as ações da Defesa Civil de Manaus, principalmente, né? Momento que antecede aí a chegada de mais um inverno, ele, né, o capitão Aníbal e todo o pessoal da Defesa Civil que prestam um relevante serviço à cidade, nos momentos mais críticos, né, num trabalho preventivo, vai passar aqui os devidos alertas para a população ao se aproximar aí o período das grandes e fortes chuvas. E também, claro, né, falar das ações da Defesa Civil do município de Manaus, tá certo? E no segundo bloco, vou receber com não menos alegria o radialista Eudes Silva. Está comemorando 40 anos de carreira vitoriosa. Ele que começou lá na Rádio Iracema, em Fortaleza, no Ceará. Depois se radicou em Manaus, com programas, né, dos mais variados, né, e sempre fazendo grande audiência. E ele vai apresentar um stand-up, né, na Assembleia Legislativa do Amazonas, no dia 5 de dezembro, contando exatamente fatos inusitados que rolaram ao longo desses 40 anos da sua carreira nos bastidores do rádio e da TV. Então, daqui a pouquinho, vamos receber um companheiro de comunicação que sempre fez muito sucesso e que comemora com justificada alegria os seus 40 anos de atividade no microfone. Tá muito bem? A gente vai para um breve intervalo e eu convido você a seguir para, né, ouvir o que o secretário municipal, aliás, o secretário executivo, né, da Defesa Civil de Manaus tem a nos dizer sobre as ações da Defesa Civil e, principalmente, dicas muito importantes, né, do ponto de vista preventivo, para que as pessoas que moram em áreas perigosas, em áreas de riscos, áreas de barrancos, né, com risco de desmoronamento, pessoal que mora às margens dos igarapés, enfim, Manaus é uma cidade eivada, né, cheia de áreas chamadas críticas, né, baixadões, e nesse período de chuva, essa nossa gente querida, de vida mais difícil, sofre muito. Então é importante os devidos alertas por antecipação. A gente volta já. Entrevista do dia. Muito bem, vamos então conversar com a nossa cidade, com a população de Manaus, você dos 4 cantos da nossa cidade, que está preocupando, porque na verdade, né, quando é verão, é a preocupação com o calor, mas quando é inverno a preocupação é maior, porque aí vem a subida das águas, vem os chuvarás, vem os vendavais, vem os temporais e vem as ventanias, né? Isso aí tudo causa muito transtorno, né, para quem mora em situações mais difíceis, né, em casas mais humildezinhas e em algumas áreas, às vezes, até impróprias, né, para se viver, né? A verdade é essa. Muita gente, uns por teimosia, outros por necessidade, né, terminam morando em lugares impróprios para a habitação humana, tá certo? Então recebo com muito prazer, como nosso entrevistado do dia hoje, o capitão Aníbal Gomes. Prazer recebê-lo. Boa tarde, capitão. Boa tarde, o prazer é todo nosso. Eu agradeço aqui o convite para participar do programa Ação na TV. Trago um abraço do nosso prefeito Arthur Virgílio Neto, como também do nosso secretário, chefe da Casa Militar, Coronel Fernando, ao Programação na TV. Grande abraço ao nosso prefeitão, Arthur, e ao nosso comandante em chefe,
né? Chefe da Casa Militar, Fernando. Nosso Coronel Fernando, tá? Tô com saudade dele, aliás, breve quero recebê-lo aqui, tá certo? Mas, capitão, antes da gente falar sobre o período de chuva e tal e tudo mais, né? Como é que vai a nossa defesa civil? Muito trabalho, muita luta, muitas ações? Sim, a nossa nova gestão do prefeito Arthur, né? A gente teve uma oportunidade de mostrar um trabalho melhor. Então, por determinação dele, a gente teve que inovar em algumas ações da prefeitura. E a defesa civil é importante deixar bem claro que ela trabalha de forma sistêmica, né? Então ela não atua de forma isolada, ela atua em parceria também com as outras secretarias, com a Secretaria de Assistência Social, Limpeza Pública, Infraestrutura, Meio Ambiente, Educação também e Transporte. Então, esse novo modelo de integração tem facilitado as ações da Defesa Civil no município de Manaus e também alguns pontos que a gente conseguiu avançar também na zona rural de Manaus, na parte ribeirinha, e também fazer uma interação com as outras defesas civis da região metropolitana de Manaus. Então, isso aí tem facilitado nosso trabalho na divulgação da parte preventiva e assim facilita o alcance do nosso objetivo, né? Que é justamente a parte da prevenção. Perfeitamente. Parece que semana passada vocês receberam aqui o pessoal do Peru, né? Me parece que até o prefeito, né? Nós tivemos a oportunidade em Manaus aí no mês de janeiro, esse candidato... Vieram pegar algum know-how aqui com a gente? Isso, a gente teve a oportunidade de participar da campanha promovida pela ONU, que é sobre a cidade resiliente, onde se verifica quais são as medidas que a cidade, através do governo local, no nosso caso o município, tem tomado para a parte de prevenção na redução de risco. E aí a gente foi selecionado entre 287 cidades, somente 5 do Brasil, Manaus está incluído, foi a única capital do país, e nós tivemos a oportunidade de fazer esse intercâmbio com o Peru. É uma cidade de Moraes, uma cidade pequena, onde a gente teve essa oportunidade de estar transferindo um pouquinho do nosso conhecimento aqui, das boas práticas da cidade de Manaus, e assim fortalecendo as ações de proteção e defesa civil no município. Perfeito. Capitão Aníbal, é importante essa interação, essa integração, né, essa soma de conhecimentos, né? Assim como cidades menores nos procuram, né, para aperfeiçoar as suas ações de defesa civil, também eu imagino que a nossa Manaus, né, a Secretaria de Defesa Civil, está linkada também com as novidades, está de olho nas novidades, né, nas ações mais revolucionárias, mais atuais, né, porque tudo na verdade se renova, tudo muda, tudo se aperfeiçoa, né? Então, as políticas a gente procurou ter um parâmetro, então a gente justamente procura um órgão internacional como a ONU, através do seu Centro de Excelência para a Redução de Desastre, onde aí as políticas são bem inovadoras e realmente a parte da integração se fazem presente, né? E essa questão aí de investimentos locais, a gente está conseguindo aí emplacar algumas parcerias com o consulado japonês. Estamos agora também avançando no campo da prevenção junto com o governo alemão. Inclusive na semana que vem a gente vai estar presente em Berlim para levar uma proposta voltada para a zona rural também, que também sofrem também com da parte emergencial, inclusive na parte da cheia. E a questão do isolamento, né? Então a ideia aí é fazer esse pessoal mais presente junto aqui à zona urbana da cidade. Perfeito. Eu acho interessante esse intercâmbio, né? Você buscar novos conhecimentos, interagir, né, com o que está vendo lá fora. Acho muita gente, pensa que para viajar vai gastar dinheiro. Não se trata disso, né? É buscar novos conhecimentos, é buscar intercâmbio, parcerias, é a somatória, né? De tudo, de todos, que na verdade faz a coisa evoluir. Nós temos algumas imagens aí de ações da Defesa Civil. Pedi para o meu diretor de TV, que está feliz da vida, viu, Capitão Aníbal? O Vasco subiu, né? Subiu. Não sei se vai descer no ano que vem, mas subiu, né? 2015 estamos em cima, né? É isso aí. Vamos então no telão as imagens e o senhor pode comentar. São algumas ações que a Defesa Civil também desenvolve na hora da emergência. Nós temos uma equipe de pronta-resposta, temos equipe de engenharia também, isso aí são áreas de contenção. A parte de desabamento também, a parte de retirada da demolição das casas dos sinistrados. Isso aí em Campinas, né, foi um intercâmbio com a Defesa Civil Nacional. A parte da cheia também, a parte de donativos, a distribuição numa parceria com o governo do Estado, através da Defesa Civil do Estado. São capacitações aí da zona ribeirinha, né? São moradores da comunidade ribeirinha que recebem capacitação na parte de prevenção. E primeiro socorro também. Muito importante, né, Capitão Aníbal? Essa coisa de passagem, noções básicas, né, de prevenção. Temos também os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, isso aí é o pessoal de Minas Gerais, que estava aqui em Manaus com a gente. Coronel Fernando aí. Isso, e pessoal do CEMADEM, também de Brasília. A gente procura trazê-los para cá, para a cidade.
Isso é uma parceria com as rádios comunitárias, onde a gente divulga as ações de defesa civil. Isso aí é ações nas escolas, o plano de evacuação escolar também, que a gente tem atuado. A parte de estruturante, né, a parte de desassoreamento de igarapé, que a gente tem atuado bastante próximo para evitar aí o transbordamento dos igarapés. Aqui foi uma conferência municipal, onde a gente levou para Brasília também algumas ideias, né? Isso aconteceu no início do ano. Foram 435 pessoas comunitários presentes, além de doutores e técnicos na área. Então aqui está essa parceria com a comunidade, os equipamentos da Defesa Civil instalados na casa do cidadão. Aí o Divan. Isso aí é o consulado do Japão, né, que fez uma visita com a gente está com a parceria de fazer perfuração de poços. Isso era uma área que foi degradada, né? Já foi feita a recomposição do solo, isso foi no Colônia Tom Aleixo, rádio comunitária também, as vistorias nas áreas ribeirinhas da cidade, inclusive zona rural, construção antecipada das pontes aí no período da cheia, isso aí o Bar de Educanos, e você vê que a gente sempre está procurando fazer interação com os outros órgãos de comunicação para estar disparando o alerta. Isso aí é lá na ponte da Maués, que a gente recuperou a ponte também. Aí a desmobilização das casas aí, que já houve desabamento, então a defesa civil para reduzir o risco, retirar o risco. A gente tem uma equipe própria que faz esse tipo de trabalho, né? Que é o grupo especial de ações de defesa civil. Alguns apoios aí às ações também do Corpo de Bombeiros, na questão do de árvore, né? Derrubada de árvore. Já que no mês de transição, no mês de outubro, a gente teve bastante tombamento de árvore. A parceria na escola municipal Raimundo Nonato. Parceria também aí, continua aí com o nosso prefeito aí, com o pessoal do Japão. Então a gente procura estar atuando depois de 2012, através da lei 12.608, a palavra proteção foi inserida no contexto do trabalho de defesa civil. Então ficou um leque muito grande de atuação no que se tange a tratar de assuntos de prevenção. Então, para a gente está tentando se antecipar a alguns fatos, não ficar somente na área de emergência, né, na área do pós-acontecimento, o pós-desastre. Então, a ideia da Defesa Civil é justamente estar trabalhando no período do ano todo. A gente trabalha no primeiro semestre, parte de capacitação e planejamento, juntamente também com outras secretarias, que são duas secretarias de base, que não tem como excluir do processo. É a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Limpeza. Que a gente sabe que hoje a grande problemática do sistema de drenagem de Manaus é o acúmulo de lixo. Então a gente precisa que a população faça a sua parte, não jogue o lixo no local indevido e contribua assim também, que não tem condições de o governo por si só dar conta da sua demanda se não tiver a participação da comunidade. Então a gente saiu do gabinete e hoje a gente tem algumas parcerias muito fortes dentro do Mauzinho, dentro da colônia Tom Aleixo, através das suas associações de moradores, dentro da própria escola, e fazendo que a gente tenha um parceiro da ponta da linha, que possa estar nos nutrindo das informações necessárias para desenvolver o trabalho. Dividindo um pouco as atribuições, né, criando mais braços, né, mais olhos, né, porque Manaus é uma metrópole, é uma cidade gigantesca, né. Eu tenho um respeito muito grande pelo pessoal da Defesa Civil que atua nesta área, pessoal do Corpo de Bombeiros, né. É uma turma de luta. Vocês viram aí um pequeno condensado de apenas algumas das tantas ações em todas as áreas, né, e de todas as formas, né, da Defesa Civil do município de Manaus. Capitão Aníbal, vem aí então o período da chuva, né? Período da chuva, né? Como é que está estruturada a nossa Defesa Civil para enfrentar mais um inverno e quais as dicas, as recomendações, os conselhos, né, do ponto de vista de medidas preventivas, né, da própria coletividade? Porque o importante é o seguinte, é que lá na ponta, às vezes uma pessoa bem orientada, morando numa área de risco, ela bem orientada quanto ao que possa acontecer, isso aí já ajuda muito, porque a pessoa lá antes, porque às vezes não, na maioria das vezes, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, chega quando a coisa já aconteceu. Né? E uma comunidade, e essas comunidades bem orientadas quanto aos riscos que correm nos lugares onde vivem, claro que representa uma ajuda muito boa para as ações da Defesa Civil, né? Diante dessa temática, nós investimos aí na capacitação de lideranças comunitárias, que prioritariamente através do nosso mapeamento de área de risco, feito numa parceria entre o CPRM e a Sudan, mapeou Manaus, onde seriam nossos pontos críticos. Partindo desse princípio, nós investimos na capacitação dos moradores dessas localidades. A partir daí, ele facilitou o nosso trabalho. E a questão da chuva, a gente tem uma parceria muito forte com o CIPAM, né, o CPRM, o próprio órgão, e o Senado em Brasília, onde eles nos alertam
e a gente consegue divulgar esse alerta através da rádio comunitária, através do próprio Facebook da Defesa Civil. Capitão, sobre a questão de alerta, né? O que é meteorologia, esse pessoal aí que cuida das condições climáticas, né? Já falou para você da Defesa Civil que pode vir aí de bom ou de ruim nesse próximo inverno? A gente o mês de outubro geralmente é o mês de transição do período seco para o chuvoso, né? Esse ano especificamente caiu no mês de novembro, com índice bem acima do normal, e a gente consegue aí, através dos alertas, ter uma antecipação através dos radares que foram instalados na cidade de Manaus e, se eu não me engano, no município de Manacapuru, até 2 horas de antecedência. Então a gente percebeu que muitos cidadãos adquiriram essa informação para ele se precaver também, né? Tem a sua própria autoproteção. Então o acesso à informação era muito importante. A gente teve um embate no ano passado sobre a questão da liberação dessa informação, e a gente conseguiu entender que algumas pessoas interessadas na informação não teve o efeito reverso, e sim contribuiu ainda mais aí na questão das moradias em áreas de risco. E o nosso período realmente chuvoso vai do mês de janeiro, o mês de abril, com o pico o mês de abril, e termina ali pelo mês de junho, maio e junho. Só que aí já vem a questão da cheia, né? Em referente à cheia, o CPRM, que é o órgão oficial pelo Ministério da Integração, ele só consegue liberar o primeiro alerta já no início do mês de abril, fim de mês de abril e mês de março. E aí a gente consegue fazer o planejamento. A gente já está com o plano de contingência de período chuvoso pronto, onde já foi divulgado justamente já com outras secretarias, já foi enviado para Brasília está sabendo o que Manaus está fazendo de prevenção, e aí a gente fica nessa parte de monitoramento. Mas a Prefeitura, por determinação do próprio prefeito, já está fazendo um trabalho de estruturante, já fazendo desentupimento de algumas galerias, que já, em cima das nossas ocorrências, estatística de ocorrência, de assoreamento de alguns igarapés, para melhorar o fluxo de águas, e algumas remoções de algumas habitações que já foram indenizadas. As pessoas insistem ainda, algumas não todas, de má fé de retornar para o local para uma possível indenização, mas a gente já tem um cadastro bem embasado justamente com a Secretaria também de Assistência Social, que pede aí que o cidadão de má fé consiga lograr isso no seu objetivo, né? Então a gente entende que desde o ano passado para cá a gente deu uma diminuída considerável. E também temos um programa muito importante da Prefeitura, que é o ProUber, né? Que especificamente trabalha hoje no Jorge Teixeira, onde ele retira pessoas, né, da área de risco, recupera o local, faz habitação e ainda faz todo o trabalho de infraestrutura no bairro. E naquele bairro quase que está em zero ocorrências para a Defesa Civil. Então isso mostra que realmente a Prefeitura de Manaus está imbuída aí de trabalhar a parte preventiva e reduzir aí os danos e os desastres naturais. Perfeitamente. Essas ações, esse ProURB, né, e tantas outras ações preventivas são muito importantes. Manaus é uma cidade que cresceu, infelizmente, desordenadamente, né? Bairros aqui assim programados, tivemos talvez aí uns 2 ou 3, o resto foi resultado de invasões, que depois a Prefeitura, o governo ia lá, desapropriava e tornava-se ali um novo bairro, sem a menor infraestrutura, e a coisa foi caminhando, e a cidade crescendo de forma rarefeita, né? Manaus é uma cidade que, se você pegar o mapa dela, você vai ver ela uma cidade imensa. Se você compactar as comunidades, os bairros, né? Compactar, ela vai ser reduzida pela metade na sua faixa territorial. E essa condição de urbanização rarefeita, isso aí dificulta muito as ações do poder público, né? Então, com os equipamentos comunitários, com água, luz, né, postos de saúde, enfim, uma série de outros, escolas e tal. Então, essas ações preventivas são muito... Manaus é uma cidade que preocupa muito quando se aproxima as chuvas, né? Capitão, para a gente arrematar, quais assim as dicas preventivas, né, as recomendações que o senhor passaria para as pessoas que moram em áreas de risco, né, áreas mais sujeitas a danos maiores com a incidência das chuvas? Nesse período chuvoso é importante, o primeiro fator primordial é a coleta de lixo de forma adequada, né? Não se deve jogar esse lixo, o lixo doméstico, em pontos aí não próprios, né, para destinação. O próprio cidadão ele pode também fazer a sua parte, ele pode aí desobstruir as calhas, né, da sua residência, principalmente quem mora na área de barranco. O pessoal que mora na área de alagado, aí, o ideal é que não se ocupe esse tipo de local, até porque aquele local é preservado para justamente, através das ações de meio ambiente, para quando houver, né, aí a
o período chuvoso, ele vai naturalmente tomar o seu espaço. Então, geralmente, as pessoas fazem de maneira inadequada essas habitações. E sempre está monitorando. A questão do lixo hoje é uma preocupação muito grande nossa, porque quando aumenta o volume de água nas calhas ali das residências ou no sistema de drenagem, quando rompe, geralmente ele leva boa parte da infraestrutura ali de drenagem do sistema. E ficar monitorando, né? Em qualquer situação de emergência, tem a central que funciona 24 horas, né? Através do 199, onde é feito um registro da ocorrência, é registrado e é deslocado para o local do sinistrado uma equipe que prontamente, se houver necessidade, ou vai atuar de maneira imediata, ou vai solicitar apoio de órgãos parceiros. Então, isso aí fica bem claro que, às vezes, chegando no local, é um problema que não é afim da Defesa Civil. Mas, como prefeitura, a gente atua e aciona também outra secretaria parceira, ou até algum outro órgão, como o Corpo de Bombeiros, que tem sido um grande parceiro da Defesa Civil nessa gestão, e minimizar os danos aí ao cidadão. Muito legal, né? É aí todo um processo de articulação, né? Para que haja uma somatória, né, para exatamente diminuir, minimizar. A gente tem recebido visitas do pessoal do Rio de Janeiro, Minas Gerais, veio agora o pessoal do Peru, o pessoal da própria escritório da ONU e algumas outras defesas civis, inclusive o pessoal de Osasco, que teve recentemente em Manaus. E o que chama mais atenção a eles é o poder de articulação do município com as outras secretarias, uma coisa que não se vê, que seria o ideal, mas não se vê muito em outras capitais. Então, o próprio pessoal veio fazer um estudo aqui da Fundação Oswaldo Cruz, e a gente sempre está ouvindo isso daí, a questão da articulação. Então é importante que não só o órgão público, né, como também o setor privado, que a gente está inserindo também no nosso planejamento, façam parte aí, que é o bem comum é preservado, que é a vida. Correto. É isso aí, né? Trabalhar articuladamente, que aliás é bem a caráter, bem ao feitio do prefeito Arthur, que é um cara super bem articulado. Capitão, foi um prazer muito grande, muito obrigado pela sua presença, desejo boa sorte aí e conte com a parceria do Ação na TV. Nós somos parceiros da nossa Defesa Civil, tá certo? Eu que agradeço, uma boa tarde. Grande abraço. Vamos a um breve intervalo e eu recebo já o radialista Eudes Silva para falar um pouco dos seus 40 anos de trajetória e do seu stand-up, tá certo? O que rola nos bastidores da TV e do rádio, tá certo? Que ele vai contar em uma apresentação muito bacana no auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas, no próximo dia 5 de dezembro. Breve intervalo e a gente volta com ele. Muito bem, então vamos bater um papo agradabilíssimo com um companheiro de comunicação, uma das vozes mais tradicionais e conhecidas, né, nas ondas do rádio amazonense. Vocês vão já ter o prazer eu vou já antecipar logo boa tarde do meu companheiro Eudes Silva. Boa tarde, Eudes. Boa tarde, Nonato. É um prazer estar com você no programa. E até porque eu sou seu fã desde quando cheguei em Manaus. Não vá me chamar de velho com sutileza. Aliás, eu vou quebrar o protocolo. O cenário do Nonato é cenário para TV que tem dinheiro. Então a Band está com a bola toda. Então, Nonato, eu já cheguei aqui em 83 e já aprendi com você muita coisa. Você fazia o repórter da cidade. Na TV A Crítica, não é isso? A TV A Crítica. E naquele TV Baré, depois TV A Crítica. TV A Crítica. E também tinha, na época, o Lupé também fazia um programa. É verdade. Aquecida, né? Então foi nessa época que eu cheguei em Manaus, Renato. Muito bem. E tudo começou em Fortaleza, não? Você em Sobral, no Ceará. Em Sobral. Em 1974. Na rádio? Na Rádio Iracema. Rádio Iracema. Trabalhei durante um ano para aprender. Depois da Rádio Pinambá, que era Globo, vamos dizer assim. A Rádio Pinambá era a rádio top, né? E todos queriam trabalhar lá. E eu fiz um concurso, passei e fui para a Rádio Pinambá. De lá eu achei que era pouco estar no Ceará, eu queria ir embora do Ceará e fui para São Paulo, fiquei 8 anos. Né? Depois de 8 anos em São Paulo, a minha irmã que morava aqui, a Francisquinha, que infelizmente já faleceu, a mãe da Franci, a minha sobrinha, claro, me convidava muito para vir para Manaus. E eu vim para cá em 1983, como eu te falei, e aqui estou. Tive um ano fora de Manaus, mas como eu comi já era aqui estou de volta. Ficou por aqui. Fiquei por aqui. Muito bem. Você apresentou tanto na difusora quanto na rádio Amazonas FM, um programa que marcou época, né? Quinta Romance. Quinta Romance, né? Exatamente. Que, aliás, esse programa começou na difusora FM nos anos 80, né? Entre 84 e 85. Depois virou um baile, que é o baile romance, a saudade jovem. É verdade. Naquela época,
casa de shows com 2, 3 mil pessoas. E detalhe, o grande segredo, era um fenômeno para a época, porque era na época do bolachão, do LP. É verdade. E não tinha banda ao vivo, não tinha nada, somente hi-fi. E nós colocávamos, eu cheguei a colocar no baile romântico de aniversário, do baile romântico, eu já estava na Rádio Amazonas, eu coloquei na Superstar na época, fim de 350 mesas e mais 3.700 e poucos ingressos. Então é fantástico. Eu às vezes, porque eu me lembro bem, as emissoras de rádio de Manaus tinham um programa de auditório. Sim. Eu acho que as rádios se entregaram um pouquinho para a televisão. Né? Se entregaram um pouquinho. Eu acho que as emissoras de rádio poderiam sim continuar com programas de auditório, né? Fazendo uma concorrência maior, inclusive, né? De repente ficou muita televisão na dela e a rádio na sua, né? E grandes atrações deixaram de existir. Na realidade, eu vou dizer uma verdade aqui que pode até ofender, mas eu gosto de falar a verdade e quando eu sinto eu digo. Eu hoje não quero mais trabalhar em rádio, contratado por nenhuma rádio, nenhuma. Primeiro que pagam muito mal e segundo que todo mundo se vendeu ao sertanejo, ao pagodinho, a funk, ou seja, a música brasileira hoje, Donato, passa por uma fase crítica, horrível, não tem nada que se aproveite, cara. Então eu não vou me dar a me ser prisioneiro de mim mesmo, fazer um programa de 4 horas de duração tocando, me perdoe, essas porcarias que eles chamam de música. Eu não vou fazer mais isso, eu não quero. Então eu vou antecipar para você em primeira mão, eu estreio sábado agora, de 8 às 10 da manhã, na Voz das Comunidades, 87.9, é a sua Rádio das Comunidades FM, com o programa Eudes Especial. Eu vou tocar somente flashback, pronto, acabou. Vou fazer o que o povo gosta de ouvir, entendeu? Não vou me vender a jabá ou coisa parecida. Muito bem. Agora, Eudes, você está então comemorando 40 anos de carreira profissional, 40 anos, né? E você vai apresentar um stand-up, né? Esse stand-up? No auditório da Assembleia, no dia 5 de dezembro. Nos fale sobre esse stand-up. Stand-up nada mais é do que o cotidiano por trás das câmeras e microfones. Que o ouvinte, o telespectador, não sabe o que rola por aqui, o que é que os meninos estão fazendo. Um está ali com headphone, ao mesmo tempo está no celular, vendo o Facebook dele. Enfim, coisas assim que são engraçadas. Comigo, por exemplo, aconteceram várias coisas. Uma das coisas que aconteceu comigo, Donato, que eu vou contar no stand-up, entre outras, e com um detalhe, esses personagens que eu vou usar no stand-up, Donato, eles não são fictícios. Eles existem. Nonato vai entrar F. Cavalcante. Olhe lá que você vai falar de mim. Exato. Olhe lá. Vai, Patrícia. Agora tudo engraçado, coisas que vão fazer você rir. Pelo cartaz ali você vai ver, né? Você vai rir demais. Ó, tem F. Cavalcante, tem Patrick Mota, tem Valdir Correia, porque a gente passou com esse período com essa turma maravilhosa, né, de rádio. E quando você fala, Nonato, que a rádio se entregou, é verdade. Nós temos grandes talentos. O Valdir está aí no ar até hoje com grande audiência. O F. Cavalcante com grande audiência. Ou seja, nós da velha guarda ainda fazemos um rádio que o povo gosta. Tá cheio de rostinho bonitinho em televisão e neguinho novatinho em rádio que não tem talento nenhum, né? Porque eu penso assim, uma faculdade de comunicação, Nonato, não vai fazer um grande profissional, vai te dar a teoria. Não tô aqui dizendo para ninguém deixar de fazer faculdade, deixar de estudar, não. Mas talento, amigo, não tem para vender na drogaria, não tem. Você pode fazer uma faculdade de comunicação e não ser um bom comunicador. Fazer uma faculdade de medicina e não ser um bom médico, porque você não nasceu, não tem o dom para aquilo, é isso. É verdade. Então o stand-up é isso, Nato. Muita brincadeira, a interação com o público, né? E será nesse dia 5 de dezembro, sexta-feira, 5 da tarde, no auditório da Assembleia, 0800, você não vai pagar nada. Só vai rir à vontade, vai ouvir e perguntar coisas para mim que com certeza eu vou responder. Com certeza, né? E algumas imitações também, não, porque de repente a gente diz... você faz, você é um bom imitador. Às vezes a gente que prazer estar aqui com você, dona Ruica. Olha, é um prazer recebê-lo no programa A TV em Ação. Você tem talento, você vai chegar lá. Ainda um garoto, vai chegar lá. É verdade. Então a gente vai brincar assim. Fora o Silvio, você imita... Sim, o Roberto. Você imita muita gente, né? Roberto? Vamos lá, Roberto Carlos. Bicho, vai ser um prazer para mim estar no auditório da Assembleia, com todos os deputados ali me assistindo. E eu vou dizer a famosa frase: é um prazer rever vocês. Você imita algum personagem feminino também?
Ou é difícil afinar a voz? Não, na realidade, o Clodovil é um cara muito fácil de se imitar. Clodovil, eu queria imitar, e eu quero aqui mandar um abraço especial pro Klinger Araújo, um cara fantástico. Ah, o Klinger é um amor de pessoa, um talento, é verdade. Faça alguma pergunta para Clodovil, Donato. Clodovil? Pois não, meu amor. Você gostaria de... De quê, meu amor? Cuidado, nós estamos ao vivo. Você gostaria de voltar à vida de novo e viver um pouco mais aqui na Terra? Eu até gostaria, né, meu amor? Cadê a Câmara da Verdade? Aquela. Aquela. Na Câmara da Verdade. Eu gostaria de voltar. Como uma borboleta, meu amor. Mas sim, Donato, vou falar sério. Vamos. Como é que surgiu essa ideia do stand-up? Donato, essa ideia surgiu... Isso você deve ir catalogando esses fatos, essa vontade, né? Esses fatos de bastidores, o Bastoni, né? Que tem um programa de televisão também, o Bastoni é um cara fantástico, ele disse, esse cara faz um stand-up. Você me contava há pouco nos bastidores, se não quiser contar, pode contar outro, né? Mas um desses casos que não, claro, que possa ser contado, né? Porque aqui é canal aberto, né? Tá certo? E às vezes no auditório você tem mais liberdade, né? Com certeza, lá eu vou contar a franga. Mas você falou de um certo repórter que entrevistou o presidente, fez uma entrevista com o presidente Lula, pensando que a câmera dele estava filmando, e de repente... O nome do repórter é Calbi Cerquinho, ele me autorizou a contar. Nosso querido Calbi. Grande abraço ao Calbi. Estava numa inauguração, parece-me que da ponte aqui de Manaus, dessa ponte nova, e o Lula estava aqui com o Eduardo Braga. E o Calbi queria entrevistar o Lula, mas a cerca de Jurubeba ninguém deixa. Difícil. Então vinha descendo o governador Eduardo Braga e mais o Lula. E os repórteres ficavam numa ala isolada, para fazer aquela entrevista que chama de... como é que é? Quando todo mundo junto entrevista? Coletiva. Aí, o que acontece? Calbi, atrevido, começou a gritar: governador, governador, governador. Só o Calbi gritava. E o governador, Eduardo, nem deu atenção. Mas quando o Calbi disse uma frase assim: governador, essa é a obra do século. Aí o Eduardo chegou, né? Olha, Calbi, ele disse: Eduardo, essa obra... Aí ele disse: não, tudo bem, mas você não acha, Eduardo, que tá cara? Eu disse: olha, Calbi, acabou a entrevista. E o Calbi saiu dali e foi por trás do pessoal da imprensa, e de repente ele se viu em frente com o Lula. Aí quando você está na minha frente, Calbi, e o Donato, ele estava na frente de Lula, e ao mesmo tempo a câmera dele deveria atrás dele, está atrás dele, ele estava com o microfone sem fio. Então o Calbi já achou que ia abafar. Disse: pô, o Sinistro está aqui atrás, que era o câmera, o apelido dele é Sinistro, né? O Sinistro está aqui atrás, eu vou entrevistar o Lula. Aí chegou e disse: presidente. Aí o Lula achou que talvez até o próprio Lula entrou na dança, por quê? Como ele estava com o microfone sem fio e não tinha câmera atrás, talvez o Lula pensou que era um programa de rádio ao vivo. Aí o Calbi chegou e disse: presidente, aí, Calbi, veja bem, e aquele papo do Lula, né? E o Calbi entrevistou, e agradeceu e terminou a entrevista, o câmera estava atrás dele. Aí os dois entraram no carro. Quando entrou no carro, o carro da reportagem, o Calbi disse assim: e aí, Sinistro, volta a fita que eu quero ver. O nome do câmera é Sinistro. O apelido, né? Sinistro, o apelido, né? É um garoto lá da TV Assembleia. Sinistro, volta a fita. E ele falou: que fita, Calbi? Porra, a entrevista. Que entrevista? Eu não estava atrás de ti. Quando tu desceu a ladeira, eu fui comer um lanche. Então o Calbi trabalhou de graça. Então são essas coisas, Donato, engraçadas, que a gente vai contar nesse stand-up. Uma delas, né? É verdade. Tem umas cabeludas também, mas só a da TV não pode. É verdade. Mas olha, foi um prazer te bater o papo com eles aqui, já só temos... me perdoe, Donato, também tem a parte musical. Não só vai ter o stand-up com piadas, com os causos, então, e algumas músicas nós vamos cantar junto com o Gleidson Carlos, voz e violão, vai ser um negócio fantástico. Vai ter cafezinho, vai ter guaraná para a plateia. E tudo 0800. Tudo 0800. Maravilha. 0800. Bati um papo aqui no auditório da Assembleia Legislativa. Muito bem, bati um papo aqui prazeroso, a gente poderia conversar muito mais, mas o tempo já determinou que a gente tem que parar, ficando por aqui. Quero agradecer, desejar a você muito sucesso, parabenizar pela carreira profícua, bem-sucedida. Venha comemorar comigo. Conclamar que todos cheguem lá no auditório da Assembleia no dia 5 de dezembro, às 5 da tarde. 5 da tarde, né? É uma sexta-feira. Eu vou fazer de tudo para estar lá, para lhe dar um abraço e participar. Não vai ter. Muito obrigado.
e desejar que você continue fazendo muito sucesso. Obrigado. Tá certo? Eu quero só encerrar dizendo assim, ó, também me ouça a partir de sábado que vem, de 8 às 10 da manhã, com o melhor do Flashback, na 87.9, na nossa rádio das comunidades, voz das comunidades ali no Mutirão, vai ser... Qual é o prefixo? É 87.9. 87.9. A gente está dominando aquela região, a Zona Leste e a Zona Norte está toda... Tranquilo. Como os Francisco. Com você, então, a audiência vai aumentar. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, viu? Foi um prazer muito grande, companheirão. É bom entrevistar comunicador, que o papo flui, né? Tranquilo. Muito obrigado. Tá bom? Tá mais magrinho. Tá mais magrinho. Obrigado, Marcos. Bom, minha gente, um grande abraço. A gente fica por aqui. Amanhã, Ação na TV, com você e por você aqui na Band. Grande abraço e até amanhã.